Fala Espírito Santo. Olá, seja muito bem-vindo ao Fala Espírito Santo, sexta-feira, dia 4 de setembro. Eu sou o Vitor Moreno e vamos estar juntos até as 3h15 da tarde. E para falar um pouco mais sobre as condições das ciclovias aqui no estado do Espírito Santo, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Federação do Espírito Santense de Ciclismo, que é o Marcos Paulo Silva, e também o especialista em mobilidade urbana, que é o Greg Repsold. É isso? Repsold. Sejam bem-vindos aqui ao Fala Espírito Santo. Pode falar no microfone, tá? A gente viu o caso aí desse ciclista, né? Infelizmente acabou morrendo e não é o primeiro, né, que a gente vê aqui no estado do Espírito Santo. Realmente existem muitos problemas ainda para o ciclista aqui, principalmente na Grande Vitória? Então, infelizmente a nossa malha cicloviária da Grande Vitória ainda ela não está se conectando. Então, não está trazendo uma certa segurança para os ciclistas. E, além disso, a gente precisa de trabalhar mecanismo de redução de velocidade das vias. E, naturalmente, além disso, também falta sinalização. Ou seja, sinalização vertical, sinalização horizontal, de uma forma que o ciclista ele possa se colocar visível e o veículo também consiga enxergar os ciclistas. Além disso tudo, a gente precisa também trabalhar a questão da legislação, que infelizmente a legislação ela ainda é omissa, né? E por outro lado, também trabalhar a questão da educação de trânsito nas vias. Ou seja, são vários fatores então que acabam complicando essa questão dos ciclistas aqui na Grande Vitória. Sim, sim. A gente vê, por exemplo, que a cidade de Vitória tem feito um trabalho fantástico, ou seja, criando as ciclorotas. Isso naturalmente é importante para quê? Para o ciclista ele ser visto na via. Naturalmente as pessoas cobram muito assim, ciclovias, ciclofaixas, mas esquecem que em locais onde não existe essa infraestrutura, o Código de Trânsito estabelece que o ciclista ele tem que andar no bordo lateral da via e no sentido do fluxo. Infelizmente, por falta dessas infraestruturas, seja de ciclorotas, naturalmente o ciclista ele não é visto ali. E os carros naturalmente entendem, ou seja, que aquele espaço ali ele não é destinado ao ciclista porque o ciclista não paga IPVA. Isso que a gente ouve demais, entendeu? Ou seja, ainda houve isso, né? Sim, infelizmente a gente ouve muito isso aí. E ainda falta a questão, assim, além da infraestrutura cicloviária, nesses locais que não existe essa infraestrutura, carece muito assim de manutenção, ou seja, buracos nas pistas, muitas sujeiras, entendeu? E infelizmente isso contribui muito. Agora, Greg, é complicado se montar uma estrutura, se montar um jeito para que ciclistas, né, pedestres e também motoristas consigam conviver harmonicamente? Não é complicado. Falta interesse do poder público de desenvolver formas de trabalhar as ciclovias, ciclorotas, ciclofaixas como um modal de transporte, como forma de transporte para as pessoas. A pandemia deixou ainda mais clara a ineficiência do transporte público, que já era um problema que nós conhecemos há muito tempo. E muitas pessoas, para não pegar transporte público lotado, recorreram ao uso da bicicleta para poder se deslocar. O que a gente percebe é que ainda nós tenhamos ciclovias distribuídas pelas nossas cidades, elas não são interconectadas. Nós temos vários pequenos trechos de ciclovia, muitos dos quais em locais originalmente pensados para lazer, como por exemplo na frente de praias, da beira-mar. E aí o que ocorre com o ciclista é que ele necessariamente tem que ir para a via e compartilhar o espaço com os carros para poder chegar ao seu destino. E muitas das vezes essa via é uma via de tráfego rápido e nesse sentido, como já foi colocado, nem todos os motoristas entendem o ciclista como parte do trânsito e não o respeitam. E aí colocam em risco a vida dessas pessoas que se deslocam. Mesmo porque se todo mundo nesse período de pandemia fosse resolver de bicicleta, acho que não ia nem comportar, né? Não ia dar. Então, comporta, porque um carro ocupa o espaço de inúmeras bicicletas. O que falta, como a gente já colocou, é um entendimento do poder público que a bicicleta ela pode ser uma solução de transporte público. E, nesse sentido, desenvolver mecanismos e meios para trazer segurança e conforto para o ciclista. Porque o ciclista, para que ele use a bicicleta como um transporte diário para ir para o trabalho, para ir para algum evento, qualquer coisa nesse sentido, ele precisa primeiro ter entendimento de que ele tem segurança, porque sem segurança ninguém vai arriscar a própria vida para se deslocar, e depois ter um mínimo de conforto.
Afinal de contas, a gente vive em um país tropical, né? Algumas pessoas usam como, por exemplo, países da Europa, que tem uma malha cicloviária enorme, com grande quantidade de pessoas que se deslocam no seu dia a dia, mas lá o clima é diferente. E aí a gente precisa de soluções urbanas que vão trazer o conforto adequado para que as pessoas adotem esse meio de transporte no seu dia a dia. Agora, Marcos, você também já anda, né, lógico, de bicicleta e já passou por alguma situação complicada na Grande Vitória? Sim, já passamos por diversas situações complicadas. Eu vou citar, por exemplo, duas. Num pedal noturno, junto com um grupo de ciclistas, nós tivemos uma situação que o ônibus realmente ele ceifou a vida de alguns ciclistas. Ou seja, o pessoal caiu e o ônibus foi embora, ele seguiu. Nós reclamamos na empresa, na época, entendeu? Mas o ônibus não respeitou, foi isso? Não respeitou. Ou seja, porque a lei estabelece que ao ultrapassar um ciclista, o motorista ele precisa manter uma distância de 1,5 m. Além de ele não... Independente se tiver a ciclofaixa ou não. Não, ou seja, o Código de Trânsito estabelece o seguinte, sem as infraestruturas cicloviárias, o ciclista ele deve andar na via, no fluxo, no sentido da via. E os veículos automotores, eles precisam respeitar uma distância de 1,5 m ao ultrapassar. Entendeu? Infelizmente, nessa circunstância, nós não fomos respeitados. Entendeu? Agora existem também, a gente vai falar daqui a pouco, os ciclistas precisam ter, né, questão de equipamentos de segurança, de tudo para poder também auxiliar nesse momento aí que está trafegando dentro da pista, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre os equipamentos de segurança e tudo mais, e questão até da via mesmo, porque eu sei que tem muitas vias que não são favoráveis, né, para os ciclistas poderem passar. Aqui na nossa transmissão ao vivo, as pessoas estão participando, a Denilza está falando assim, ó, em Vila Velha, onde tem muita gente usa a bicicleta como meio de transporte e em muitos bairros não tem ciclovias e muitos se arriscam no meio do trânsito. A gente falou aqui, Marcos, que a questão dos motoristas, né, que precisam manter esse distanciamento, precisam respeitar realmente os ciclistas, mas qual a responsabilidade também dos ciclistas quando vão para a rua e pegam a bicicleta? Então, nessa circunstância aí que foi colocada essa matéria aí sobre a questão do ciclista que ele foi atropelado na Reta da Penha, óbvio que ele pagou com a vida dele, né? Ele, infelizmente, ele teve um momento ali de imprudência dele ao atravessar sem olhar para o lado, que ele estava concorrendo com o maior bem que ele tem, que era a vida dele. Porém, é óbvio que, ou seja, o motorista ele infringiu diversas infrações, né? Ou seja, estava alcoolizado, por mais que naquele momento ali da entrevista não havia se constatado, mas o semáforo estava fechado, ele naturalmente, pelas imagens, é possível fazer uma margem de que ele estava acima da velocidade da via, e só que por outro lado o ciclista ele não colocou como responsabilidade a própria vida, ele não olhou de fato antes de atravessar. Nós vemos aí que os ciclistas, infelizmente, em alguns momentos, eles se colocam em situação de vulnerabilidade. O Igor está falando aqui, ó, grande parte dos ciclistas também são imprudentes, acabam não respeitando o sentido da via e não usam as EPIs. É importante, né? Que infelizmente a gente acaba vendo, às vezes, alguns ciclistas indo no sentido contrário mesmo da via. E isso causa um grande problema. Então, o próprio Código de Trânsito estabelece que o ciclista ele deve andar no bordo lateral e no fluxo da via. Então, o ciclista ele não deve, de forma alguma, andar na contramão. Isso daí já é um ponto. Com relação à questão de EPIs, existem os EPIs mais simples, onde aquele ciclista urbano que utiliza a bicicleta como meio de transporte, ele pode utilizar. Ou seja, uma simples faixa refletiva já dá uma grande visualização do próprio motorista. Entendeu? Ou seja, a partir daquele momento que ele se coloca numa posição ou seja, que o motorista consegue ver ele, naturalmente ele diminui essa possibilidade de ocorrer um acidente. E tem outros EPIs, ou seja, o pisca, a lâmpadazinha, né, que pisca, é muito importante, também, né? Ajuda, é muito importante, entendeu? É importante, o Código de Trânsito também orienta o uso do capacete, o uso do capacete é muito importante. Ou seja, existe capacete aí de diversos valores inferiores que cabem no bolso de todos, entendeu? É muito importante. Greg, se a gente fosse avaliar aqui na Grande Vitória a questão das ciclovias e ciclofaixas, essa questão de urbanização, está sendo feito um trabalho favorável? Sim, a gente tem visto algumas prefeituras desenvolvendo um trabalho para aumentar a rede de ciclovia e ciclofaixas para a circulação das pessoas enquanto modal de transporte. Esse trabalho é muito importante, mas ele ainda é insuficiente.
as ciclovias e ciclofaixas, para que elas sejam adotadas como um modo de transporte diário, elas precisam penetrar para dentro dos bairros, para que as pessoas tenham condições de sair de casa, chegarem a seus destinos e retornarem para casas através da bicicleta. O que a gente ainda percebe, como foi colocado anteriormente, é que muitas pessoas não têm esse acesso no seu bairro e acabam se arriscando, dividindo espaço com um veículo para poder chegar em um trecho de ciclovia, andar esse trecho e, por vezes, esse trecho acaba antes do destino dela. E aí ela novamente se arrisca. É uma reclamação muito comum, né, das pessoas que só existem, às vezes, nas vias principais e para dentro dos bairros acabam não tendo. Então, elas acabam se arriscando em meio aos carros, né, e muitos não respeitam. Se tivesse essa ciclofaixa ou ciclovia, seria uma forma mais segura para o próprio ciclista. Com certeza, porque o ciclista ele tem um espaço definido e o carro, ao ter um espaço definido para o ciclista, ele tende a respeitar mais o distanciamento, como já foi colocado, a própria velocidade. É importante destacar que as vias onde tem ciclofaixas, por exemplo, elas precisam ser vias de tráfego calmo, vias de 30 km por hora, elas não podem ser vias com os carros correm. Porque em acidentes de alta velocidade, ainda que o ciclista esteja todo paramentado, equipado, ele não vai sobreviver ao impacto de um carro a 60, 80, 100 km por hora. Não, ele não tem proteção, o corpo não suporta esse tipo de impacto. Então, é muito importante também que esses instrumentos urbanos para promover o transporte coletivo através de bicicleta, sejam colocados em vias adequadas, para não colocar em risco a vida dos ciclistas que vão adotar esse meio de transporte no seu dia a dia. Marcos, se a gente fosse diferenciar ciclovia de ciclofaixa? Então, a ciclovia, existe uma infraestrutura física, ou seja, existe uma divisão que o ciclista ele vai utilizar aquele espaço de forma mais segura. E a ciclofaixa, existe aqueles tachões, né? Ou seja, os técnicos eles não gostam de falar muito isso não, mas existe aqueles tachões, ou seja, não é aquela ciclovia, ciclofaixa que as pessoas estão entendendo, por exemplo, de lazer, que é no domingo, acontece aqui em Vitória, por exemplo. Com os cones, essa é de lazer. Agora, a ciclofaixa do dia a dia é aquela que justamente tem os tachões, naqueles pontos onde não existe a ciclovia, ou seja, existem aqueles tachões. Acho que aqui não tem, né? Tem alguns pontos em que tem. Tem, por exemplo, ali na região, na rodoviária ali, tem quando acaba essa ciclovia aqui do Porto e até lá em cima na rodoviária, tem esses tachões, tem um pedacinho que complementa. Tem alguns outros pontos na cidade que tem. Não só aqui em Vitória, como em todos os municípios da Grande Vitória. Certo, olha só, deixa eu atualizar vocês que eu tenho uns dados atualizados sobre mortes de ciclistas aqui no estado, de acidentes com mortes de ciclistas. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, de janeiro até julho deste ano foram registrados 14 casos de ciclistas que morreram em acidentes aqui no estado. E em 2019 foram 21 casos envolvendo ciclistas. A Secretaria Estadual de Saúde informou que de janeiro até julho foram 662 ocorrências de acidentes atendidas pelo SAMU envolvendo ciclistas. Muitas ocorrências, né? Você falou 662 ocorrências, é muita coisa. Sim, mesmo no período de pandemia, onde as pessoas estavam em casa, nos seus distanciamentos sociais, infelizmente a gente vê que os números são altíssimos. Porque essas pessoas que estão perdendo a vida são pessoas do nosso convivência. São todos os tipos de profissionais, são parentes, são pais, mães, entendeu? Então, todos esses dados são muito tristes para a gente. Infelizmente, a gente precisa adotar novas medidas para melhorar essa questão da mobilidade urbana, né? Ou seja, o ciclista ele precisa ter uma segurança de fato. E para chamar da nossa conversa aqui, eu vou conversar com o Richelle Ribeiro, para a nossa conversa, para contar um pouco para a gente dos perigos de andar de bicicleta aqui na Grande Vitória. Richelle, boa tarde. Eu já estou até vendo que você está com uma faixa na cabeça. Isso, por acaso, foi algum problema de acidente com bicicleta? Infelizmente foi, Vitor. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Infelizmente não estava utilizando o capacete, viu na hora. Esse acidente aconteceu ali na Avenida Américo Boás, perto do shopping. E como é que foi esse acidente? Conta pra gente. Você estava indo da onde, vindo da onde e o que aconteceu? Eu estava vindo de Jardim da Penha até a rodoviária e não existe ciclovia, né, ali em frente ao shopping, né? Então a gente tem que se dividir entre os pedestres, né? E eu distraído, acabei não percebendo o carro, eu estava muito distraído e bati no carro. Por sorte não foi mais grave, só levei alguns pontos na cabeça alguns arranhões. Mas na hora fica aquele susto, né? Porque você correu risco ali na hora, no momento.
A hora que você tomou um susto na hora do momento do acidente, porque você estava ali, né, naquela região, você caiu de bicicleta, poderia vir um outro carro também passar por cima, coisas piores poderiam ter acontecido. Nossa senhora, foi um susto na hora. Eu bati em cima do capô, foi assim, muito rápido e caí no chão. Minha cabeça já começou a sangrar. Inclusive, uma amiga minha estava passando de Transcol e viu aquela cena ali, ela não sabia que era eu. E eu estava utilizando uma das bicicletas do Bike Vitória, entendeu? Então foi assim, um susto tremendo. Olha, aqui ó, o Zéias está dizendo aqui, ó, boa tarde, eu trabalho como entregador pelo aplicativo, né, ando em toda a região da capital e na Reta da Penha, além de não ter ciclovia, os carros estacionam na calçada. Ou seja, fala com o Marcos aqui, é um outro problema, né? Os motoristas que não têm essa consciência, o único lugar às vezes para o ciclista poder passar e acaba estacionando e impedindo. Ou seja, de qualquer jeito ele vai ter que ir para o asfalto, vai ter que ir para o meio da rua para conseguir passar por ali. Infelizmente, essas questões, elas não são somente nas calçadas. Se nós dermos uma volta agora nas ciclovias da cidade, naturalmente a gente encontra veículos estacionados dentro das próprias ciclovias. Então é uma situação realmente bem grave mesmo. Existe carro estacionado nas calçadas e nas ciclovias, por falta de consciência. Agora, Richelle, deixa eu voltar a conversar com ele. Richelle, há muito tempo você já anda de bicicleta, já tinha passado por outras situações como essa, e no seu dia a dia, o que você percebe? Você percebe que realmente os motoristas eles não respeitam muito os ciclistas? Esse já foi o segundo acidente, já aconteceu um primeiro acidente aí próximo do Centro de Vitória, mesmo no ponto de ônibus. Na beira-mar, no Centro de Vitória, você tem que se dividir com os pedestres, então assim, geralmente a gente utiliza a parte de trás do ponto de ônibus, né, para passar de bicicleta. E direto, cara, eu vejo muito desrespeito por parte dos motoristas, entendeu? Claro também que eu já observei demais que tem muito ciclista também, assim, que não obedece, passa 1000, entendeu? Existe muita irregularidade de ambas as partes, entendeu? Ó, aqui tem o Fernando está falando aqui, ó, boa tarde. Aqui no estado, 90% dos ciclistas, a opinião dele, né, anda no sentido contrário da via. E isso, como muitos motoristas, encontrei muitas vezes ciclistas na contramão da via. Esse é realmente um grande problema, né? Às vezes, não só os motoristas, mas os ciclistas também eles precisam obedecer às leis de trânsito. Sim, realmente acontece de fato. Infelizmente, isso contribui muito para a vulnerabilidade do ciclista, mas para essa situação não ocorrer, precisa se fazer um trabalho de educação de trânsito lá no banco das faculdades das pessoas que estão construindo as vias. Então, assim, o ciclista, ou seja, a pessoa quando está andando de bicicleta, ela quer buscar os melhores caminhos. E a gente vê que, infelizmente, a nossa infraestrutura na Grande Vitória, isso não ocorre. Entendeu? Ou seja, por exemplo, para você sair da rodoviária e ir para Santo Antônio, um exemplo, você vai ter que dar uma volta imensa na cidade para você chegar lá. Na saída do porto, por exemplo, existe uma placa para o ciclista dizendo: ciclista, tome cuidado com a carreta que está saindo do porto. Por outro lado, não existe uma placa interna dizendo: motorista, tome cuidado com o ciclista que está na ciclovia. Entendeu? Então, infelizmente, a gente precisa muito melhorar essa questão da nossa infraestrutura cicloviária. Deixa eu ver o que o Richelle queria falar. Pode falar, Richelle. Ô, Vitor, desculpa interromper. Não, que é isso. Uma coisa que acontece demais nas ciclovias e assim, é horrível. A ciclovia, né, você só tem um sentido de ida e de volta. Muitas vezes tem duas pessoas trafegando juntas na ciclovia e isso atrapalha demais. Isso já aconteceu de eu bater uma garota lá na praia de Camburi, entendeu? As pessoas não têm consciência de também saber usar a ciclovia. Não sei se os convidados aí também já presenciaram isso. Fica mesmo? Sim, infelizmente, principalmente na época do verão, a própria Federação de Ciclismo, nesses anos, quando chega essa época, chega no final do ano, próximo ao verão, ela faz diversas campanhas, né, campanhas nas redes sociais,
pedindo para os ciclistas terem cuidado, que nesse momento realmente quando amplia muito o número de ciclistas de lazer, isso ocorre de fato. Porém, no dia a dia também acontece com os ciclistas que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Agora, Greg, a gente sabe que a cidade foi crescendo, às vezes desordenadamente. A gente vê que muitas obras estão sendo feitas agora para melhorar os ciclistas, né? A via dos ciclistas, para melhorar mesmo a mobilidade da cidade. Você acha que isso foi um grande problema, não ter se pensado antes nessa questão dos ciclistas? Sim, veja bem, a ideia da bicicleta como modal de transporte, ela no Brasil é recente. A gente no Brasil tinha um entendimento até pouco tempo, e digo pouco tempo em termos de urbanização, de que a bicicleta era apenas um instrumento de lazer. E nós tínhamos um segundo problema, que era o entendimento de que a bicicleta era um meio de transporte apenas para baixa renda. E baixa renda nunca teve muito foco do poder público em termos de urbanização, né? Baixa renda normalmente ela habitava em invasões e por conta disso não usufruía da infraestrutura urbana adequada. É recente e foi através desse entendimento que o poder público, através das prefeituras e governo do estado, tem desenvolvido essas medidas para conectar a cidade através de ciclovias e ciclorotas. Porque percebeu-se que uma das formas de se resolver o trânsito, seja ele o de transporte individual através da bicicleta, era uma solução que vinha ao encontro do interesse de diminuir a quantidade de carros nas ruas. Afinal de contas, nós temos uma cidade relativamente plana, o que facilita demais o transporte via bicicleta. E recentemente também nós tivemos o desenvolvimento de outras tecnologias que podem adotar a ciclovia ou ciclorota como caminho, né? Temos patinetes elétricos, aquelas motos elétricas que trafegam. Inclusive, a gente tem pouca legislação a respeito disso, que vai precisar ser feita para não causar conflito com os ciclistas, mas percebeu-se que isso era uma forma de se resolver o transporte. E foi através disso que está sendo tomadas essas medidas, mas que ainda são muito incipientes. A gente vê muito valor sendo investido para aumentar vias, para alargar a terceira ponte para mais carros e, comparativamente falando, pouco valor para se desenvolver essa malha cicloviária e permitir que as pessoas adotem a bicicleta em seu dia a dia como meio de transporte. O que é diferente nos países de primeiro mundo, né? Que praticamente todo mundo vai para o trabalho, as pessoas vão de terno, gravata, pegam a sua bicicleta, mas tem a infraestrutura correta para eles poderem trafegar. Sim, a gente percebe em países desenvolvidos que, primeiro, eles já perceberam isso, porque nem todos os deslocamentos são longos o suficientes para você precisar lançar a mão de um transporte público coletivo ou de um carro. Alguns deslocamentos do nosso dia a dia podem e devem ser feitos através de bicicleta, que às vezes é até mais rápido do que você pegar um carro, sair, estacionar e chegar no seu local. E o outro entendimento também é a parte de sustentabilidade, porque a gente diminui poluição, emissão de gases do efeito estufa através da bicicleta e melhora também a condição de saúde geral da população, porque a bicicleta também tem esse ganho de saúde. Como eu coloquei no início, tem algumas diferenças em termos de clima que evidentemente facilitam a adoção da bicicleta, mas eles também têm problemas, por exemplo, com o inverno rigoroso que nós não temos. Então, para que a gente possa tirar proveito da bicicleta, a gente precisa sim pensar nela como modal de transporte, pensar na nossa realidade brasileira e tomar as medidas necessárias para que ela se torne de fato um meio de transporte usado no dia a dia pela população. Deixa eu voltar a falar com o Richelli. Richelli, você vai continuar andando de bicicleta ou você acha que ficou traumatizado por conta desses acidentes? Jamais, Vitor. Eu tô até andando já, assim, aos poucos, já devagarzinho, porque eu amo pedalar e, como vocês falaram, faz muito bem para a saúde, entendeu? E eu já tô viciado. E eu prometo que eu vou comprar um capacete agora para mim. Por favor, né? Para se proteger ainda mais. Então, você como um ciclista que anda pela cidade, o que você acha que deveria, então, melhorar, pelo seu ponto de vista, por onde você passa, os locais que você vai? Eu vou te dar um exemplo, Vitor. Eu já entrei em contato com a Prefeitura de Vitória, eu pedi para que eles melhorem não existe ciclovia entre o Horto até a Beira-Mar, onde passa em frente ao Álvares Cabral. Então, eles já estão uma reforma ali naquela área, porque está cheio de buracos, é muito perigoso, entendeu, para ocorrer acidentes. Então, eu acho que precisa melhorar muito as ciclovias em Vitória e, claro, né, quem dera se na Reta da Penha tivesse ciclovia.
Tchely, obrigado pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo, viu? Espero que você realmente não desanima, continue andando de bicicleta, mas tome todos os devidos cuidados aí para não ter mais nenhum tipo de acidente, viu? Obrigado. Muito obrigado, e eu peço a todos que utilizem, tá, os EPIs, porque não faça como você. É sério mesmo os acidentes. Não faça como você e use os EPIs, não faça né? igual eu. Obrigado, viu? Um abraço para você. Obrigado, viu? A gente viu ele falando ali, né, Greg e também Marcos, que em alguns pontos não tem a ciclofaixa, não tem ciclovia, mas é uma questão assim, às vezes tem que ter um pouco de paciência, que não dá para fazer uma obra ao mesmo tempo em todos os lugares, né? Uma coisa que já deveria ter se pensado antes e ir fazendo aos poucos, não é isso? Então, por exemplo, naquela questão ali que ele falou do Shopping Vitória ali, o próprio poder público ele dá uma oportunidade para o ciclista ele passar por trás do Shopping Vitória. Ou seja, não adianta... Ali na enseada, né? Isso, na enseada por trás. Não adianta que o poder público ele não vai conseguir resolver as questões de forma imediata naqueles determinados pontos. Por exemplo, a situação da Avenida Beira-Mar. A Prefeitura de Vitória criou uma ciclorrota na Avenida Carlos Moreira Lima, que passa por dentro do bairro Bento Ferreira, e justamente nesse pedaço aí que ele colocou ali, que é um ponto realmente de calçada compartilhada. Nós já fomos lá vistoriar junto com os técnicos, e a solução foi de, assim, a curto prazo, implantar a ciclorrota dentro do bairro, ou seja, na Avenida Carlos Moreira Lima, Bento Ferreira, onde o ciclista ele pode sair daquela parte da ciclovia da Leitão da Silva, passar por dentro do bairro de Bento Ferreira e sair justamente lá no INSS. Ou seja, tem algumas estratégias alternativas que precisam ser seguidas também, tanto pelos ciclistas, né, para poder exatamente não correr o risco. Então, a ideia justamente é essa, o ciclista ele trafegar em vias alternativas, onde não existir infraestrutura, ele trafegar em vias alternativas, que naturalmente o trânsito é mais seguro, a velocidade dentro dos bairros são mais seguras, e com a implantação, como o Greg colocou, né, a implantação da diminuição da velocidade da via, a criação de zonas de 30, é muito importante aí para a segurança de todos. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui no Fala Espírito Santo. Acho que é importante a gente debater esse assunto, até para dar ciência para as pessoas também, para os ciclistas, né, tomarem consciência, e para os motoristas também terem mais cuidado no trânsito. Obrigado, viu? Então, nós da Federação de Ciclismo que agradecemos aí a oportunidade e estamos inteiramente à disposição. Obrigado, viu, Greg? Obrigado a vocês. Valeu.